Em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 9 e 10. Deus poderoso. 1 Samuel, capítulo 1, 9, versículo 9 e 10. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus vai falar nessa manhã. Quantos acharam? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Glória a Deus. Amém? Amém. Até aí. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Samuel é um livro incrível. É um livro cheio de batalhas e heróis, romance, traição, decepção e intriga. Há muita ação e a história continua avançando. O livro de 1 Samuel tem três seções principais. A primeira parte tem a ver com Samuel, a parte do meio com o rei Saul e a parte final com a ascensão do rei Davi. Um dos principais temas que aparecem em todas as três seções do livro é a importância do coração. Quando Ana orou a Deus por um filho, ela ora em seu coração. Ana estava orando em seu coração e seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. No versículo 13. Quando Ana canta uma canção de louvor, ela começa dizendo: meu coração se alegra no Senhor. No capítulo 2. Quando Deus envia um profeta para julgar a casa de Eli, ele diz: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará de acordo com o que está em meu 45. Quando Saul se afasta do Senhor, Samuel lhe diz: agora o seu reino não durará, o Senhor buscou o homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porque você não obedeceu o mandamento do Senhor. Em 1 Samuel 13, 14. E quando Deus envia Samuel para ungir Davi como rei, chegamos no que é realmente o versículo central de todo o livro. O Senhor disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não olha para as coisas que o homem olha. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha o coração. Deus olha para o coração. E isso é algo que veremos de novo e de novo ao olharmos para esses vários episódios da vida de Samuel. Então vamos começar essa pregação pedindo a Deus que olhe para os nossos próprios corações e vamos preparar nossos corações para aprender da palavra de Deus. O livro de Samuel começa com um momento crítico da história de Israel. Foi uma época de transição entre os juízes e os reis. Foi um período de desorganização e baixo estado moral. De fato, o livro de Juízes prossegue historicamente. Em 1 Samuel, os capítulos finais terminam com algumas histórias horríveis do estado moral de Israel. Então o livro termina com essa palavra profética: naquele dia Israel não tinha rei, cada um fazia o que bem entendesse. Em Juízes 21, 25. Deus estava prestes a mudar tudo isso. Ele ia usar Samuel para fazer essa mudança. Mas o livro de Samuel não começa com Samuel, começa com Ana. Começa com uma mulher com dor, uma mulher que estava sofrendo, mas uma mulher que trouxe sua dor a Deus em oração. E no processo nos ensina algo valioso sobre a oração. Ela nos ensina que Deus realiza seus propósitos através da oração. Esse é o nosso tema da pregação. Deus cumpre seus propósitos através da oração. É o propósito de Deus na oração de Ana. Primeiro, você nem sempre pode consertar seus problemas, os problemas de outras pessoas. A primeira coisa que quero que entendamos sobre o propósito de Deus na oração é que você nem sempre pode consertar os problemas de outras pessoas. Deus poderoso.
Você pode querer, você pode tentar, mas você nem sempre pode resolver os problemas de outras pessoas. Encontramos isso ilustrado para nós na primeira sessão do capítulo 1. Verdade. As pessoas envolvidas na história, os versículos 1 e 3 nos apresentam as principais pessoas envolvidas na história. Vejamos primeiro o versículo 1 e 2. Então, quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, temos Elcana. Elcana era um levita cujas raízes provavelmente remontavam a Belém, mas agora vivia em Ramá, cerca de 10 quilômetros ao norte atual de Jerusalém. Ele parece ter vindo de uma família abastada, como sugerido por sua linhagem, pelo fato de ter duas esposas. Ana foi provavelmente sua primeira esposa. Sua esterilidade foi provavelmente a razão pela qual Elcana tomou Penina como segunda esposa. Você precisava de filhos para manter o nome da família, e Penina forneceu a Elcana filhos e filhas. O versículo 3 nos apresenta os outros personagens principais que conhecemos. Ano após ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, filho de Eli, era sacerdote do Senhor. Todos os anos, Elcana levava sua família e subia a Siló para adorar o Senhor. A arca da aliança foi baseada em Siló nesse momento. A arca foi cuidada pelo sacerdote Eli e seus dois filhos. Ofni e Finéias se tornarão muito importantes no capítulo seguinte. Não havia templo em Siló. O templo seria construído em Jerusalém mais tarde, mas a estrutura em Siló era frequentemente chamada de templo por causa da presença da arca. O nome usado para Deus nesse versículo é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Esta é a primeira vez que encontramos este nome particular para Deus nas Escrituras. É o nome que fala da soberania, do poder de Deus sobre todas as coisas terrenas e celestiais. Então aqui no versículo 1 e 3, temos todos os personagens principais. Elcana, o marido amoroso, Ana, esposa estéril, Penina, a esposa frutífera, Eli, o sacerdote, seus dois filhos, Ofni e Finéias, claro, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então quem está faltando? Samuel. Ei, Jesus. Isso nos leva ao versículo 4 e 8. Vamos lá. O problema de Ana. Os versículos 4 e 8 nos conta mais sobre o problema de Ana e prepara o cenário para a oração de Ana. Sempre quando chegava o dia que Elcana sacrificar, ele dava porções da carne para sua esposa, Penina e para todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana deu porção dobrada, porque a amava e o Senhor havia fechado seu ventre. Porque o Senhor havia fechado seu ventre. Sua rival continuou a provocar, a irritar. Agora já era ruim, o suficiente que Ana fosse estéril. Ela já sentia a dor de não poder ter filhos para Elcana. Mas então Elcana foi e tomou uma segunda esposa. Agora a atenção de Elcana estava dividida entre ela e Penina. Então deve ter sido ainda mais difícil para Ana, quando Penina começou a ter filho para Elcana, quando ela não podia. E a festa anual teria sido particularmente difícil para Ana. Este deveria ser um momento de adoração alegre, mas a parte da cerimônia envolvia distribuir carne para a família. Elcana dava várias porções de carne para Penina, com todos seus filhos e filhas, mas Ana normalmente recebia apenas uma porção para ela. Pela bondade do seu coração, Elcana tentou compensar, dando-lhe a porção dobrada. Talvez essa fosse uma maneira de dizer que esperava que ela ainda pudesse ter um filho, mas não ajudou muito. E a festa anual era um amargo lembrete para Ana, de que Penina tinha muitos filhos, enquanto ela não tinha nenhum. E para piorar ainda mais as coisas, Penina foi bem desagradável com tudo isso. 2 vezes Penina é chamada de rival de Ana. Uma palavra que pode significar inimiga ou adversário. Deus poderoso. Aparentemente Penina estava com ciúme de óbvia afeição de Elcana por Ana. Então ela aproveitou para esta ocasião para provocar Ana. Você pode imaginar quão profundamente uma conversa como essa teria magoado Ana. E o versículo 7 nos diz que isso continuou ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava. Deus poderoso. Até ela chorar e não comer, como Elcana falou para ela, para Ana. Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está desanimado? Não significa mais para você do que 10 filhos? Elcana tentou consolar, mas sem sucesso. Às vezes você simplesmente não consegue consertar os problemas de outras pessoas. É maior do que você e é maior do que eles.
Você pode oferecer amor, pode oferecer apoio, pode orar por ele, mas logo no prazo a pessoa terá que encontrar sua resposta em Deus. Aleluia, Jesus. A parte do propósito de Deus na oração é que oremos pelos outros, entregando os cuidados de Deus, entendendo que não podemos resolver esses problemas, nós vemos que, em última análise, ele e nós precisamos do Senhor. A Bíblia deixa claro que Deus estava trabalhando na vida de Ana. Glória a Deus. Embora ela não estivesse ciente disso. Por 2 vezes nessa passagem é dito que foi o Senhor que fechou o ventre de Ana. Mesmo em nossa situação é mais desesperadora e dolorosa, devemos confiar que Deus está no controle e devemos aprender a encontrar conforto na oração. Aleluia. Assim como Ana, devemos aprender a encontrar conforto na oração. Vamos lá. Ana modela a oração. E esse é o nosso próximo ponto. Devemos aprender a encontrar conforto na oração. E é exatamente isso que Ana faz a seguir. Ana modela a oração para nós, de algumas maneiras profundamente significativas. Primeiro, oração honesta. Em primeiro lugar, Ana é um modelo para nós de oração honesta. Amém, meu Deus. No versículo 9 e 10, 1 Samuel 1, que a festa acabou, Elcana, Penina e os filhos de Penina terminaram de comer e beber. Ana estava tão chateada que não tinha comido nada. Ela se levantou e foi para a área do templo, onde chorou e orou ao Senhor. Glória a Deus. Você sabia que pode ser honesto diante do Senhor em oração? Aleluia. Que você não tem que vir a Deus fingindo ser alguém que você não é. Meu Deus, assim mesmo. Você pode abrir seu coração para Ele. Aleluia, Depois Jesus. dessas perguntas, sofrimento e dor, Ana fez. E Deus ouviu sua oração. Ana é o modelo de oração honesta para nós. Segundo, oração sincera. Em segundo lugar, Ana modela para nós uma oração sincera. Ela fez um voto. Ao orar por um filho, Ana fez um voto solene a Deus. No livro de Números, na Bíblia, ele escreve o voto de Nazireu, número 6, onde um homem e uma mulher se separaria para o Senhor por um período de tempo. Durante o tempo do seu voto, nenhuma navalha deveria ser usada em sua cabeça. Aqui Ana mostra sua seriedade em oração, oferecendo para dedicar seu filho ao Senhor, não apenas por uma temporada, mas por todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Terceiro, oração fervorosa. Em terceiro lugar, Ana modela para nós a oração fervorosa. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observou sua boca. Ana estava orando em seu coração e disse: seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. No versículo 12 e 14. Ana estava orando tão fervorosamente em seu coração que seus lábios estavam se movendo, mas nenhum som saiu de sua boca. Agora Eli, o sacerdote, observava. Fomos informados no versículo 9 que Eli estava sentado na cadeira, perto da obreira, da estrutura do templo. E Eli não parece ser um homem muito energético. Quase sempre lemos sobre ele sentado na cadeira ou deitado. Sua lentidão contrasta fortemente com o fervor de Ana na oração. Eli não era apenas preguiçoso fisicamente, aparentemente ele também era lento espiritualmente. Misericórdia, Jesus. Ele não foi capaz de discernir que Ana era uma mulher em profunda e sincera oração. Quando ele viu os lábios de Ana se movendo, mas não falava em voz alta, ele pensou que ela estava bêbada, então ele repreendeu. Meu Deus. Ana protestou: não é assim, meu senhor. Ana respondeu: eu sou uma mulher que está profundamente perturbada, eu não tenho bebido vinho nem bebida forte, eu estava derramando minha alma perante Deus. Versículo 15 e 16. O que Eli pensava ser embriaguez era simplesmente Ana orando fervorosamente ao Senhor. Lembre-se, dissemos que um dos temas de 1 Samuel é que Deus vê o coração. Ana estava orando em seu coração, mas Eli só viu os lábios. Meu Deus. Deus viu o coração de Ana e conheceu o fervor da sua oração. E quarto, oração humilde. Em quarto lugar, Ana é um modelo para nós de oração humilde. Eli respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu a ele. Versículo 17 e 18.
Para crédito de Eli, ele reconhece que Ana está dizendo a verdade e pronuncia uma bênção sobre ela de acordo com o seu ofício sacerdotal. Ele não sabe o que ela estava pedindo a Deus, mas ele dá sua bênção de paz e ora para que Deus conceda seu pedido. Ana humildemente se identifica como sua serva e pede para encontrar favor aos seus olhos. Há um jogo de palavras aqui, pois o nome de Ana, na verdade, significa favor ou graça. Ana sabe que, como sacerdote, Eli representa Deus para o povo. E assim que Ana está realmente se submetendo a Deus e sua vontade aqui, ela está humildemente buscando o favor e a graça de Deus. Finalmente, Ana não apenas nos modela a oração honesta, fervorosa, humilde, mas também vemos que Ana é transformada pela oração. Então, ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa e seu rosto não estava abatido. Observe que Deus ainda não havia respondido à oração de Ana. Ela não sabia se Deus lhe daria um filho e ainda assim seu espírito foi elevado. Ela seguiu seu caminho, ela finalmente comeu alguma coisa, seu rosto não estava mais abatido. Antes que a oração mude qualquer outra coisa, a parte do propósito de Deus na oração é que a oração nos mude. Amém, meu Deus. E quando nos achegarmos ao Senhor em oração, derramando nosso coração diante dele, seremos transformados simplesmente para passarmos tempo na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Diminui o tempo em redes sociais. Pode usar, mas remina o tempo. É, Jesus. Para passarmos tempo Mágico. para buscarmos a Deus, Amém. para estar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Como diz a Bíblia, não deixando dominar, mas não colocar coisa má diante dos olhos. Usa a tecnologia para edificação e não para destruir, mas temos que reservar um tempo para estar com Deus, na presença de Deus. Assim como Ana fez. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus está trabalhando em seu coração e em sua vida. Ele não quer só mudar os outros através de suas orações. Olha. Deus quer mudar você. Amém, meu Deus. Deus quer mudar você. Devemos aprender a encontrar conforto na oração. Isso faz parte do propósito de Deus na oração. Amém? Amém. Vamos lá. E nessa lição final que quero que aprendamos sobre a oração nessa manhã, é que o plano de Deus é maior do que você. Glória a Deus. Observe, eu não disse que o plano de Deus não inclui você em si. Sim, mas você não é o fim de todos os planos de Deus. O plano de Deus é muito maior do que você e eu, ou ele. Glória a Deus. Deus respondeu à oração de Ana. Ana fazia parte do plano de Deus. Lemos que Deus graciosamente respondeu à oração de Ana por um filho. De manhã cedo, eles levantaram e adoraram perante o Senhor. No versículo 19 e 20. Continuando. O nome Samuel soa semelhantemente às frases hebraicas. Nome de Deus, ouvido por Deus, ou solicitado por Deus. O Senhor se lembrou de Ana e lhe deu um filho. Ana lembrou-se do Senhor e deu o nome de seu filho de acordo. Deus cumpriu seu propósito maior. Mas Deus não apenas respondeu a oração de Ana por um filho. Deus também cumpriu seu propósito maior. Samuel foi resposta à oração de Ana por um filho, mas também foi a resposta de Deus para Israel. O plano de Deus era levantar Samuel como profeta para ungir primeiro Saul e depois Davi como rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e através de Davi, Deus traria o Messias prometido, Jesus, para ser salvador de todas as pessoas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quando Samuel nasceu, ele se juntou a uma longa linhagem de líderes importantes em Israel, que nasceram milagrosamente de mães estéreis. Quer ver? A esposa de Abraão, Sara, era estéril, antes de dar luz a Isaac. A esposa de Isaac, Rebeca, era estéril, antes de dar luz a Jacó e Esaú. A esposa de Jacó, Raquel, que era estéril, antes de dar luz a José. E agora a esposa de Elcana, Ana, que era estéril, antes de dar luz a Deus Samuel. poderoso, meu Deus. Glória a Jesus. Está vendo o segredo? Então o Senhor é todo-poderoso. O Senhor ouviu a oração de uma mulher pobre, estéril, impotente, e trouxe ao mundo o profeta poderoso no momento certo. Aleluia.
seja Deus por isso. Aleluia, Jesus. Glória a Você Deus. vê que o plano de Deus é muito maior do que você ou eu. Ele nos inclui em seus planos, mas entenda que Deus está construindo um reino. E Deus está trabalhando para cumprir seus propósitos, mesmo nos detalhes aparentemente insignificantes, às vezes dolorosos em nossas vidas. Verdade. Muitas vezes são essas coisas dolorosas da vida que nos levam à oração, através da qual Deus cumprirá seus propósitos maiores. E para concluir, Deus realiza seus propósitos através da oração. Ele não precisa, mas Ele escolhe. Ele escolhe trabalhar e através de suas orações para realizar seus propósitos. Às vezes isso significará a resposta milagrosa à oração em seu favor. Às vezes não vai, não importa. Quando você ora, você está participando com Deus para cumprir os propósitos dele em sua vida e no mundo. Não fica muito melhor do que isso. É assim que a oração é importante para você, para os seus entes queridos, para os propósitos de Deus nesse mundo. Precisamos ser um povo de oração. Se você nunca vê uma pessoa de oração, deixe-me encorajá-la a orar. Fale com Deus. Peça que Ele se revele a você. Confesse seu pecado a Ele. Peça-lhe a fé para acreditar. Coloque sua confiança em Jesus, seu Filho, como seu Salvador. Se você escorregou em sua vida de oração, deixe-me encorajá-lo também a orar. Deixe-me deixar estas 3 palavras de final de aplicação. Primeiro, ore por outras pessoas. Ore por sua família. Ore por seus entes queridos. Ore pelo mundo. Ore pelos seus vizinhos e amigos. Você nem sempre pode resolver os problemas de outras pessoas, mas pode orar por ela. Glória a Deus. Aprenda a encontrar conforto na oração. Amém, Jesus. Seja honesto com Deus. Seja sincero, seja fervoroso, seja humilde na oração. Derrame seu coração diante do Senhor Todo-Poderoso e deixe Deus transformá-lo através de suas orações. Se você tem dor em sua vida, não desperdice. Transforme sua dor em oração e encontre conforto em Deus. E finalmente ore para que a vontade maior de Deus seja feita. Não importa o que aconteça com você. Não foi assim que Jesus nos instruiu a orar? Em Mateus 6,10, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Quando você ora, algo sempre muda. Sempre. A oração muda, sempre muda as coisas. Porque é assim que Deus escolhe agir. Deus cumpre seus propósitos através da oração. Amém? Então fica essa palavra para vossas vidas nessa manhã. Amém? Até aqui o Senhor me ajudou.